As histórias dentro das músicas de Adoniran Barbosa inspiraram o roteiro do curta Dá Licença de Contar. Paulo Miklos faz Adoniran. Já Gero Camilo e Gustavo Machado vivem dois personagens de um clássico da nossa música, Mato Grosso e o Joca. O diretor Pedro Serrano, criador do projeto, é o nosso convidado. Que ideia boa, hein, Pedro? Todo mundo fala assim, nossa, as músicas do Adoniran são muito cinematográficas, não é? Sim. Contam uma história, tem um roteiro, os personagens são fortes, ele é um cronista. Pronto. E aí? E você falou, aí você pensou nisso e falou, vou fazer. Pois é. Primeiro, obrigado pelo convite. Imagina. Eu acho que é justamente isso. Eu, às vezes, costumo dizer que eu me considero muito sortudo, porque, para mim, essa bola estava pingando ali na marca do pênalti há tantos anos e ninguém chutou. E aí a gente teve a oportunidade de, eu e minha equipe, de chutar. E, sem dúvida, ele era um cronista que retratava, né, como retratou como ninguém o dia a dia, principalmente do homem simples, do homem popular de São Paulo. E eu acho que essa coisa dele ser um cronista vem um pouco da carreira dele na rádio. Antes dele ser compositor, ele já era um cronista na rádio, criava personagens incríveis. Então daí vem talvez essa característica tão narrativa das músicas dele, né? São muito visuais, assim. É verdade. Agora, no curta, você ali mistura várias músicas, vários personagens. É uma inspiração, né? Não é exatamente uma música do Adoniran, não é? São várias. Exatamente. No filme a gente junta várias histórias e personagens num roteiro só. Eu acho que, para todo mundo que conhece o Adoniran, consegue perceber como o universo que ele trabalha, apesar de variar a temática ou o personagem, na verdade ele está sempre falando um pouco do mesmo universo. Então, foi muito prazeroso poder pensar, basicamente isso, as peças do quebra-cabeça, quem criou foi ele. O exercício ao fazer o roteiro foi basicamente de como juntar essas peças de uma maneira que se criasse uma narrativa que fizesse sentido. Você apresentou a Iracema pro Joca e pro Mato Grosso, por exemplo. Exatamente. E ainda fiz os dois brigarem pelo amor dela, né? Isso é maravilhoso. A gente tem um trechinho do curta, de algumas imagens para vocês terem uma ideia. Aqui mesmo, era uma casa velha, bem aqui só, um palacete abandonado. Foi aqui, seu moço, que nós construímos nossa maloca. Eu nem me lembro mais se sou eu ou se é você. Calma. Bom dia, tristeza. A dinâmica do jogo é eu espero e o Mato Grosso não joga. Você que é um traidor que fica mariposando Iracema. Sua lâmpada, o Mato Grosso, elas é que é as mariposas. Uma coisa que eu gostei no curta aqui foi os três ali. Bom, tem o Adoniran, né? O Adoniran é um personagem dentro do curta, mas tem o Mato Grosso e o Joca, mas os três ali fazem essa tríade ali tá perfeita, tem um humor, né? Você queria trabalhar um pouco com isso? Porque o Adoniran tem um humor nas músicas dele, né? Claro, a gente sempre conversou muito no trabalho de direção com os atores, porque, assim, na verdade, os três, para mim, eram alter egos do Adoniran. Assim, não só o próprio Paulo que faz o Adoniran, mas a gente pegou e pôs muitas características que vêm da própria figura real do João Rubinato, do Adoniran Barbosa, e colocou também no Joca e no Mato Grosso. Então, o que a gente sempre falou poxa, ele sempre tratou mesmo dos temas pesados do povo, ou seja, os três amigos que perdem a sua maloca, ou a mulher que é atropelada, ou o despejo na favela, mas ele sempre tratou disso tudo sem vitimizar, sempre olhando para o lado positivo, sempre dizendo assim, bom, e a vida segue. E a maneira dele de fazer isso foi através do humor, então, sem dúvida, a gente tentou captar esse humor dele, que eu acho que tá muito claro em todas as músicas, e passar isso também um pouquinho através de um humor físico, inspirado um pouco no cinema, como, por exemplo, do Chaplin, que tem a ver, como a gente estava falando de um tempo antigo, né? As histórias do Adoniran, para mim, contam a história de uma São Paulo que já não existe mais. É verdade. Para mim, o filme é sobre isso, sobre uma São Paulo onde as pessoas se relacionavam de uma maneira e de uma cidade que era construída de uma maneira que já não existe mais. Então, como a gente foi buscar esse passado, nada melhor do que buscar referências, talvez, também de um cinema mais do passado. Entendi. Né? Você é um diretor jovem, de 29 anos, já dirigiu outros curtas durante a formação acadêmica e, por causa desse curta aqui,
vai fazer um longa. Esse curta é o início de um longa, é isso? Já tá tudo certo, você já tá produzindo esse longa, que será o seu primeiro. Vai ser o meu primeiro... De ficção. Sim, o primeiro longa de ficção. É um longa que nasce a partir do curta, sem dúvida nenhuma. E eu acho que ele veio por 2 motivos. Primeiro, a boa recepção que o curta teve com o público nos festivais. Então, a gente ouviu muito das pessoas a seguinte frase, assim, poxa, dá vontade de ver mais. A gente tem vontade de saber mais sobre o Jockey Mato Grosso, a Iracema. Poxa, mas acaba tão cedo. Engraçado, né? Às vezes vai... pessoas que não estão tão acostumadas com o formato de curta-metragem nem entendiam, falaram assim, ué, mas como é que o filme já acabou? Enfim. Então a gente falou, poxa, se o público está pedindo mais é porque dá para ter mais. E eu acho que a segunda... Tem fôlego, né? Tem fôlego, Poxa, a gente usou algumas músicas, mas tem tantas outras para a gente aproveitar no longa, né? Então, acho que esse é o primeiro motivo. O segundo é a própria importância que tem em dar para o Adoniran esse longa, uma figura que foi tão importante para o samba paulista, né? Talvez o maior nome do samba paulista. E que, inclusive, até morreu um pouco amargurado de sentir que talvez a cidade não devolveu para ele tudo que ele fez por ela, enfim. Acho que é uma figura muito importante da nossa cultura e que merece atingir um público maior. Ou seja, com o curta-metragem a gente não consegue penetrar em todas as camadas de público. E o longa vai permitir isso, que tantas pessoas por aí que têm esses personagens em seu imaginário, têm essas músicas, essas histórias no seu imaginário, possam ter acesso a esse produto cultural, né? Claro, a gente até separou o Adoniran falando um pouquinho de samba. Veja aí. Que legal. O samba paulista existe para o Brasil ou o Brasil ignora que em São Paulo também se faz samba? O samba paulista existe para o Brasil. Não pode ignorar que São Paulo faz samba. Não pode ignorar nunca. Porque o samba paulista é igual. Em qualquer lugar do Brasil é igual. Tanto na Bahia como em qualquer lugar do Brasil, o samba é igual. O meu samba é diferente pelos temas que eu abordo só. Que nós vai, nós quer, nós fomos, que o povo fala. Essa é a diferença, o resto é igual. Essa figura dele. E o Paulo Miklos está em ótimo. Pois é, o Paulo fez um trabalho incrível de estudar o Adoniran e de, mais do que aparência física e voz, que são coisas que ele já tinha semelhantes, eu acho que ele conseguiu pegar muito o espírito mesmo, assim, de quem era essa figura. E a evolução dele do começo do trabalho para o fim é impressionante, de como ele já... Parece que tudo que o Adoniran falaria, ele já sabe o que seria dito. A gente fez um trabalho muito divertido no começo do filme, que foi um compêndio do Adoniran Barbosa que eu fiz para eles, né? Porque eu já estava há muito tempo lendo biografia, estudando. Então, assim, como que o Adoniran fala os R's? Onde que ele troca e não põe... fala no singular ao invés do plural? A conjugação de verbo própria do Adoniran Barbosa, que é o voltamos, vira vortemo, o A entra no lugar o E. Então, fez um dicionário para isso, para a gente poder trabalhar esse linguajar, né? Então vamos brincar um pouco? Eu quero saber desse compêndio. Então, como é que é? É isso mesmo? O A, no passado, geralmente vira E e o L é trocado pelo R. Então, tudo que é voltamos fica vortemo. E no singular também, né? Então, falamos, falemo. É também um pouco da colônia italiana, né? Totalmente. O biógrafo dele mesmo conta que esse linguajar dele nasce desse exercício que ele tinha, que ele fazia para contar histórias, que era de observar o povo nas ruas, né? Então, basicamente, o que ele fez foi juntar sotaque de todos os imigrantes de São Paulo, que vieram para São Paulo, italianos, espanhóis, mas também pessoas do Nordeste, pessoas do interior. E ele compilou todos num sotaque próprio e único dele, uma maneira de falar peculiar que só ele sabia falar, e, enfim. Bom, então, olha, sucesso para você. Bom, a gente falou do vortemo, tem mais... Fala mais um. Te deixei, né, numa saia justa. Não, né? Mas a gente encontra... não sei, tem muitos dos provérbios deles, né, que são muito legais, assim, então... uma coisa que ele falava muito que era chora na rampa, negrão. Então era um personagem dele, o charutinho, que ele fazia no rádio. Chora na rampa. Então pronto, chora na rampa, eu adorei. Muito obrigada, boa sorte pro longa. Chama a gente para o making off. Com certeza. Tá bom? Vamos Porque eu sei que vai ter até nem Mato Grosso. Depois a gente conta isso mais pra frente. Pois é. Valeu, Pedro. Obrigada, viu? Obrigado a vocês. Valeu. Foi um prazer.